Para São Paulo de Futebol Júnior. Os campeonatos regionais já começaram no Rio e em São Paulo. E o Flamengo renovado vence a seleção da Jamaica. O jogo foi no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Palhinha aproveita a sobra e chuta bonito de fora da área. Flamengo 1-0. No segundo tempo, Rodrigo arrisca. O goleiro Lawrence defende e Cleison pega o rebote e faz Flamengo 2-0. Palhinha brilha mais uma vez na sua estreia no Flamengo, fazendo um bonito gol. Final, Flamengo 3, seleção da Jamaica 0. O Campeonato Paulista de 98 começa com Portuguesa e Ituano, que sai na frente, gol de Leto. Haldinei tabela, solta uma bomba para fazer um golaço. Ituano 2-0. No segundo tempo, a Portuguesa desconta, gol de Valmir, 2-1. James recebe um passe perfeito de Leto e define. Final, Ituano 3, Portuguesa 1. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos só estreiam depois do torneio Rio-São Paulo. No Rio, o campeão brasileiro estreia contra o Bangu no campeonato estadual. Logo no primeiro minuto, Donizete faz 1-0 para o Vasco. E fica nisso, Vasco 1, Bangu 0. Da Copa São Paulo, a Ponte Preta vence o Bragantino por 2-1, gols de Alessandro e Foguinho, e garante uma das vagas para as semifinais. Da Rua Comendador Souza, em São Paulo, o Cruzeiro vence o Fluminense por 2-1 e também se classifica. Marlon faz o gol da vitória do Cruzeiro. Flamengo e Goiás empatam em 3-3. E na prorrogação, a equipe carioca vence por 3-0. 2 gols de Reinaldo e um de Jorge. Internacional e Desportiva empatam em 1-1. Na prorrogação, vitória dos gaúchos por 1-0, gol de Donizete. O Internacional enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo pega a Ponte Preta nas duas semifinais na quarta-feira. Da Copa do Brasil ontem. 2 jogos terminaram em 0-0. Flamengo e Operário em Campo Grande e São Paulo e Sampaio Corrêa em São Luís, no Maranhão. E um gol histórico foi marcado nesta primeira rodada da Copa do Brasil. O de número 10.000 do Santos. Santos e Vila Nova jogaram em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Miller cobrou falta e fez 1-0 Santos. Cal Baiano empatou para o Vila Nova. A bola desviou em Ronaldão e entrou. 1-1. Corner. O zagueiro Sargento subiu livre e virou o jogo para os mineiros. 2-1. Na raça, Jorginho empatou. 2-2, tudo igual de novo. O Vila Nova passou à frente mais uma vez. Um gol contra de Marcos Assunção. 3-2. E mais uma vez, Jorginho empatou. 3-3. Foi o gol 10.000 da história do Santos. Macedo, que entrou no lugar de Caio, tira o Santos do sufoco. Vitória paulista por 4-3. Em Natal, ABC e Fluminense, que fez 1-0 através de Magno Alves. Gil Baiano pegou o rebote do goleiro Jorge Pinheiro e marcou por cobertura. Fluminense 2-0. No segundo tempo, Magno Alves aumentou. 3-0. Silvio aproveitou o cruzamento de Ivan e descontou para o time potiguar. Fluminense 3, ABC 1. Mas o dia era do artilheiro Magno Alves. Ele fez mais um, o terceiro dele no jogo. Fluminense 4, ABC 1. Com este resultado, o Fluminense eliminou o ABC. E no Campeonato Paulista, a Portuguesa conquista a primeira vitória. Foi sobre o São José, de virada. O jogo foi no Canindé, campo da Portuguesa. Piá chutou e fez 1-0 São José. Leles derrubou Leandro na área e foi expulso. Leandro cobrou o pênalti e empatou 1-1. Outra vez Leandro, um bonito gol na virada da Portuguesa. Placar final, Portuguesa 2, São José 1. Maradona volta aos gramados e é aqui no Brasil. Meteu gols à torcida do Palmeiras e cumpriu a risca logo na estreia. O atacante comandou a vitória de seu time sobre o Vasco na abertura do torneio Rio-São Paulo. O Palmeiras mostra sua nova arma. A minha parte física está fraca, mas a gente vai tentar ir no máximo possível, tentar ajudar a equipe a conseguir a vitória. O Vasco faz barulho e festa para um time com 10 reservas. A maioria garotos. Garotos que já falam como gente grande. Primeiro, futebol é pra homem, né? Coragem o Vasco teve de sobra. Aos 5 minutos, Maricá chuta. O goleiro Marcos agarra, mas anda demais com a bola nas mãos. O árbitro Oscar Godoy marca sobrepasso.
Jean chuta e no rebote, Sorato marca. Festa do campeão brasileiro. Em seguida leva um susto. Zinho é derrubado na área. Pênalti que ele mesmo cobra. Márcio defende. Parecia ser o dia do time reserva do Vasco. Parecia. Aos 14 minutos, Paulo Nunes cruza e o Odivan colabora com o Palmeiras. Na súmula, Paulo Nunes foi o autor do gol. Para não deixar dúvida, o atacante estreante resolveu fazer mais um por conta própria. Palmeiras 2-1. 45 minutos e 2 gols. Um saldo positivo para quem estava mais de 2 meses sem jogar. Mas depois de tanto esforço, Paulo Nunes sentiu a falta de preparo físico. E o jeito foi ficar no segundo tempo, à beira do gramado. Ele não teve muito o que ver. O jovem time do Vasco não resistiu à experiência do Palmeiras e pior, o lateral Fabiano, de 19 anos, saiu de campo com suspeita de fratura na região lombar. As duas equipes tiveram 8 dias para trabalhar, então não dá para querer mais do que isso não, tá? Eu acho que foi muito bom para 8 dias, tanto da minha parte do Palmeiras, quanto da parte do Vasco. Túlio, Bebeto e Vanderlei Luxemburgo não vão guardar boas recordações da estreia no Rio-São Paulo. O técnico ainda tenta explicar a derrota do Corinthians. Já a dupla de atacantes do Botafogo não conseguiu num jogo inteiro fazer o que um reserva fez num único chute. O Botafogo foi a campo pensando em jogar o mínimo. Nós estamos aí com no máximo 15 dias de treinamento. O Corinthians foi mais ousado, dominou o jogo atacando por todos os lados. No rebote do cruzamento de Fábio Augusto, Rincon cortou e bateu no canto aberto. Ele mesmo depois rolou para Romeu fora da área. Wagner desviou para a trave. Batida na trave! Fábio Augusto cruzou e Edilson cabeceou fora. O goleiro do Botafogo se desesperou. Edilson ficou livre. Ele partiu para cima, se livrou do zagueiro e chutou em vez de cruzar. Wagner teve reflexo e a ajuda de França no rebote. Defesa dificílima do Wagner. No segundo tempo, o Corinthians perdeu fôlego. Quando Célio Silva fez falta em Zé Carlos, o técnico Luxemburgo mandou substituir Marcelinho Paulista. Quando ele saía, Jair tocou rápido para Zé Carlos surpreender o goleiro Ronaldo. 1-0 Botafogo. Futebol tem dessas coisas, o Corinthians atacou, não fez. Zé Carlos entrou no segundo tempo e marcou. O que determina as vitórias nesse início de temporada, de pré-temporada, é a qualidade técnica dos jogadores, porque fisicamente acho que todas as equipes estão niveladas. Se os botafoguenses assumem que jogaram mal porque 98 está só no início, os corintianos parecem ainda estar presos a 97, quando quase foram rebaixados no Brasileirão. O lance da equipe, da torcida pedir jogador é normal, o torcedor tem o direito de treinar o que quiser. Um jogo não pode dizer a temporada, muito pelo contrário, pelo aquilo que a equipe produziu, eu vejo que nós vamos ter uma temporada muito boa. O torneio Rio-São Paulo prossegue para a festa na Vila Belmiro, mas não conta com a força de um renovado Fluminense. O time carioca mostra garra e arranca um empate na primeira rodada do torneio Rio-São Paulo. Em casa, o Santos faz festa para Jorginho, que recebe uma placa pelo gol 10.000 do clube. Caio, na luta por uma vaga de titular, marca o primeiro gol do Santos. Anulado porque Argel e Ronaldão fazem falta no goleiro Fábio Noronha. Caio lamenta, Miller também. E Zete reclama muito. Tenta corrigir a tempo a marcação da defesa. Ajuda, Anderson! Ajuda! Mas depois que Anderson desvia a bola para a área, Rony faz 1-0 de cabeça. Gol! Tem que acertar esse posicionamento para não tomar gol dessa forma. Edgar Baez entra no lugar de Caio e de perna esquerda, o paraguaio empata o jogo. Miller dá um nó na cabeça e no corpo do lateral Jorge Luiz e cruza para Jorginho fazer 2-1. Quando o Santos pode garantir a vitória, a trave para os chutes de Dutra e Marcos Assunção. Olha a chance ainda, de novo na trave, agora no chute do Marcos Assunção. Miller insiste e agora... Daí o Fluminense é que pressiona. Cadu faz um golaço que mais parece uma cesta.
O camisa 8 de cabeça ainda manda a bola na trave. Final de jogo, Santos 2, Fluminense também 2. Foi um resultado justo no cômputo geral pelo que o Santos jogou. Não foi um resultado justo nos 20 minutos que nós podemos ter decidido 3-1. O resultado foi considerado uma vitória para o Fluminense, que quer apagar da memória o péssimo ano de 97, vencendo o Rio-São Paulo. A cada momento que nossa equipe entrar em campo, nós estamos cientes que temos que apagar um pouco da imagem ruim que foi em 97. O Fluminense está entrando no campeonato não só para participar, não. Nós estamos entrando no campeonato para ser campeão. Rodrigo do Flamengo passa bem. O jogador vai ficar os próximos 10 dias no hospital, se recuperando da fratura na segunda vértebra lombar. Ele está deitado e lá ele traça planos para o futuro próximo. Ver o Globo Esporte, ver o Rio São Paulo. Torcer aí pro Flamengo nesses jogos aí conseguirem bons resultados. Para que quando eu voltar a pegar a equipe numa boa fase aí, quem sabe ajudar aí o Flamengo aí a conquistar vários títulos. Agora o Rodrigo com certeza sofreu muito à noite. O São Paulo complicou a vida do Flamengo no Maracanã. Romário acabou salvando o time rubro-negro da derrota e de quebra marcou o gol de número 600. O time carioca tem Romário, novamente na versão original, sem a bandana e faminto pelo gol de número 600 na carreira. O São Paulo tem os dribles, a ousadia de Denilson, o xodó de Zagallo. Fabiano tem sorte. Arrisca de fora da área, a bola bate em Juan e engana o goleiro Klemer. 1-0 aos 4 minutos de jogo. O lateral Zé Carlos tem fôlego e habilidade para fazer o segundo do São Paulo, ainda no primeiro tempo. Eu senti o Klemer já caindo no que eu fui cruzar a bola, então eu só mudei o lado do pé e acabei fazendo o gol, fui feliz. Dormimos um pouco, acordamos no final, no primeiro tempo e vamos entrar do jeito que a gente terminou o primeiro tempo, se Deus quiser. No segundo tempo, basta 1 minuto para Romário completar 600 gols e acordar o Flamengo. A pressão prossegue. Depois da cabeçada de Juan, a bola sobra para o chute de Cleison. Lúcio desvia e empata. O jogo esquenta e 3 jogadores são expulsos. Cleison e Aristizábal depois de uma entrada mais dura e Edmilson por reclamação. Romário quer a vitória para a festa ficar completa. A deixadinha é para Lúcio, mas Rogério faz grande defesa. O baixinho também tem a sua chance. Ele avança e fica de frente para o gol. Mais uma vez a sorte não ajuda e a bola vai para fora. A reação no segundo tempo e o gol de número 600 na carreira não foram suficientes para deixar Romário satisfeito. Poderia ter sido melhor se houvesse tido uma vitória, né? Mas nem sempre a gente ganha e o bom do esporte, principalmente do futebol, é isso aí. Agora o Romário vai em busca do Nacional é o campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior. O time gaúcho venceu a decisão contra a Ponte Preta. Vamos aos gols. O jogo é no Morumbi e os gols só acontecem na prorrogação. Mineiro de cabeça marca. Internacional 1-0. O empate da Ponte Preta. Alessandro bate cruzado. Thiago toca para o gol. 1-1. O campeão sai na disputa de pênaltis. Na quinta série de cobranças, Thiago chuta por cima do gol. Manuel faz 4-3 para o time gaúcho. O Internacional conquista a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 4ª vez. Campeonato Paulista, Portuguesa e Juventus. Robson aproveita o rebote de Marcelo Santos e faz o gol do jogo. Juventus 1, Portuguesa 0. Em Campinas, Guarani e Araçatuba. Piquete chuta. A bola bate na trave e entra. Araçatuba 1-0. No fim do jogo, Dauri salva o time de Campinas da derrota. Guarani 1, Araçatuba 1. Campeonato Paranaense, Atlético e Matsubara. Canhoto marca o primeiro gol do jogo. Matsubara 1-0. Tuta faz boa jogada e empata para o Atlético. 1-1. Adriano cruza. Paulo Miranda chuta forte. Atlético 2-1. Segundo tempo, cruzamento de Canhoto para a cabeçada de Gilberto. Placar final, Matsubara 2, Atlético Paranaense 2. E o Brasil continua imbatível no futebol. Pênalti de Rogério em Cleison.
Anderson cobrou e fez. 1-0 para o combinado Flamengo-Santos. Mas o goleiro Rogério, batendo falta, empatou. O juiz apitou, o Clemer estava arrumando a barreira, a hora que ele correu para o lado de lá, eu acabei batendo mais rápido a falta e a bola entrou, para minha felicidade e para toda essa torcida. Final, São Paulo 1, combinado 1. No futebol americano, aquele da bola, o adversário do Palmeiras foi o CSA de Maceió, 1-0 para o Palmeiras. O Botafogo venceu o campeão amazonense em Manaus. Mas o Vasco foi a picos e... O campeão brasileiro até que começou bem. Ramon fez o gol do Vasco, de cabeça, 1-0. O Picos não desanimou com a desvantagem. Miolinho lançou Brinquedo, que chutou cruzado. Picos 1, Vasco 1. Os dois times vão jogar de novo no mês que vem em São Januário, campo do Vasco. O Botafogo enfrentou o São Raimundo em Manaus. Tico Mineiro fez o gol da vitória do time carioca. Botafogo 1, São Raimundo 0. O jogo de volta é dia 10 no Rio. América Mineiro e Ji-Paraná de Rondônia jogaram em Belo Horizonte. Tupanzinho fez o primeiro gol do América. Começou do lado direito, chutou a bola, sobrou pro Paulinho, ele cabeceou, eu consegui pegar bem de primeiro e fazer o primeiro gol. Paulo passou a Álvaro, que chutou forte. América 2, Ji-Paraná eliminado 0. Os mineiros vão enfrentar o Internacional de Porto Alegre na próxima fase. Palmeiras e CSA em Maceió. Zinho se livrou do marcador, deu chamado drible da vaca no outro zagueiro e fez um golaço. Palmeiras 1, CSA 0. O jogo de volta vai ser em São Paulo. De volta para um antigo amor, Marcelinho Carioca... Deu por 2-0. São Paulo também fez 2 gols no Fluminense, no Pacaembu. Miller cruzou da esquerda e Baez livre marcou 1-0 Santos. Caico tocou certo e Jorginho mergulhou. Santos 2, Flamengo 0. No Pacaembu, São Paulo e Fluminense. Jorge Luiz levantou na área e Magno Alves fez 1-0 Fluminense. Segundo tempo, Denilson cruzou e Adriano de cabeça empatou 1-1. Adriano nem comemorou direito, aborrecido com as vaias da torcida pouco antes. A virada tricolor, pênalti do goleiro Fábio Noronha em Adriano, que Denilson cobrou. Olhando pra frente, partindo em cima do zagueiro, sofrendo o pênalti pro Denilson fazer esse golaço, acho que valeu o prazer mesmo de jogar esse futebol e mostrar mais uma virada pro São Paulo. Final, São Paulo 2, Fluminense 1. O jogador Anderson, do Internacional de Porto Alegre, é... Grupo B ao lado do São Paulo, os dois com 4 pontos. No Maracanã, a equipe santista estraga os planos do Flamengo e de Romário, que hoje completa 32 anos. Flamengo e Santos começa com festa. Festa para Romário, que recebe a placa dos 600 gols pelas mãos dos filhos Moniquinha, Romarinho e a pequena Daniele. Eu já vou começar o jogo com uma outra alegria, com outro ânimo, e eu tenho certeza que o Romário desse jogo vai ser bem mais animado que o último. No início, o Flamengo ataca, mas não consegue balançar a rede. O Santos quase não assusta. Quase no primeiro ataque, porque no segundo é gol do paraguaio Baez. O torcedor prefere nem olhar, mas não dá para esconder. O Santos é superior. O Flamengo não acerta os passes, erra muito. E quem erra, perde. Caico cruza para Jorginho marcar de cabeça o segundo gol do Santos. Ainda não acabou o jogo, mas agora estamos ganhando 2-0. Temos que caprichar para seguir assim, porque o Flamengo é muito forte. No segundo tempo, o time do Rio tenta desesperadamente igualar o placar. O baixinho não chega ao gol. Argel não desgruda de Romário. Um presente de grego na véspera do aniversário. O Santos se defende muito bem e consegue manter o resultado. O time veio com o objetivo de ganhar. Acho que essa vitória foi importante. E vamos seguir nessa mesma estrada. Temos aí a partida contra o São Paulo em Ribeirão Preto. E o objetivo sempre continua sendo o mesmo, ganhar para se classificar. O torneio Rio-São Paulo segue hoje à noite com o goleiro Ronaldo nem pôde comemorar direito os 600 jogos com a camisa do clube. Ele se machucou e teve de sair da partida. No Maracanã, Bebeto fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo e garantiu o empate com o Palmeiras, que chegou a estar vencendo o jogo por 2-0.
Osés tocou para Zinho, que chutou cruzado. 1-0 Palmeiras. Osés aumentou de cabeça. O Júnior caiu pela lateral esquerda e cruzou. Eu sempre me posiciono mais no segundo pau, como aconteceu. Eu cabecei sem chance pro goleiro. Palmeiras 2-0. Djair chutou de longe. A bola desviou em Roque Júnior e enganou o goleiro Veloso. Botafogo 1, Palmeiras 2. No segundo tempo, Pimentel empurrou Túlio na área. Pênalti. Bebeto bateu e empatou. Final, Botafogo 2, Palmeiras 2. Agora Corinthians e Vasco. É numa cobrança de falta que o Vasco acaba com a festa corintiana. Pedrinho bateu e fez. Ao lado da barreira do Corinthians, nós fazemos uma barreira do Vasco para prejudicar a visão do goleiro. E sempre batendo na nossa barreira com um pouco de curva. Eu fui muito feliz no lance. Final, Vasco 1, Corinthians 0. Um grupo de meninos e meninas da cidade... Os Santos são os líderes do grupo B do torneio Rio-São Paulo. Na rodada de hoje, 2 empates. Flamengo e Fluminense jogam em Brasília. Lúcio sozinho chuta na trave. A resposta do Fluminense vem na cabeçada de Magno Alves. A bola vai no travessão. 0-0 é o placar final. O clássico Santos e São Paulo em Ribeirão Preto, no interior paulista. Ronaldão derruba Adriano na área. Pênalti. Serginho cobra. São Paulo 1-0. O Santos empata no segundo tempo. Anderson bate o escanteio e Macedo completa de cabeça 1-1. São Paulo e Santos estão com 5 pontos ganhos. Flamengo e Fluminense têm apenas 2. Veja a seguir a revelação que ajuda o Foi um gramado europeu. Da Espanha, Rivaldo brilha na vitória do Barcelona sobre o Sporting em Gijón. Ele faz o primeiro depois do cruzamento de Giovani. O Sporting Gijón empata, gol de Cherichev, 1-1. Um minuto depois, Rivaldo decide a partida. Barcelona 2-1. O brasileiro é vice-artilheiro do campeonato com 13 gols. O Barcelona é o líder na Espanha, 1 ponto à frente do Real Madrid. Campeonato Paulista em Campinas, Guarani e Rio Branco de Americana. Paulo César faz Rio Branco 1-0. E o Rio Branco aumenta. Batistinha é lançado, passa pelo goleiro Gleger e toca 2-0. O Guarani desconta no fim do jogo. Giancarlo passa para Barata diminuir. Placar final, Guarani 1, Rio Branco 2. O Campeonato Mineiro começa com goleada do Atlético. O adversário é o Nacional. Hernani faz Atlético 1-0. 4 minutos depois, Cairo toca. Hernani marca outro. Atlético 2-0. Segundo tempo, o Nacional diminui. Carlão bate pênalti. Hugo defende, mas Vandão aproveita o rebote. 2-1. Marques cruza. Cabeçada de Hernani. Atlético 3-1. E a jogada se repete, cruzamento de Marques e gol de Hernani, o quarto dele na partida, Atlético 4-1. O goleiro Gasolina faz pênalti. A cobrança é de Lincoln, placar final, Atlético 5, Nacional 1. Campeonato do Rio, Vasco e Americano, Pedrinho cobra escanteio, Vitor se antecipa ao goleiro Kenai e marca Vasco 1-0. Felipe chuta de fora da área e aumenta, Vasco 2-0. Segundo tempo, Pedrinho sofre pênalti. Luizão cobra, primeiro gol dele no Vasco. Vasco 3, Americano 0. Ramon invade a área, passa pelo goleiro Kenai e toca. Vasco 4, Americano 0. Ramon. E aí, o Flamengo empataram na rodada de abertura do retorno do torneio Rio-São Paulo. E o Santos vence o Fluminense de virada no Maracanã. Miller chuta de longe. O goleiro Fábio Noronha espalma para dentro do gol. Mas o juiz Alfredo Loebelen não marca. Veja, a bola entra. Depois Rony recebe livre, avança e faz 1-0 Fluminense. O Santos empata no segundo tempo. Jorginho tabela com Miller e chuta no canto. 1-1. Agora Nildo chuta na trave e Magno Alves aproveita o rebote. 2-1 Fluminense. O Santos empata de novo. Sandro pega de primeira. 2-2. No fim do jogo, a virada. Adriano derruba Miller na área. Graças a Deus estou muito bem preparado
E aquela arrancada eu tinha certeza que chegaria primeiro que o zagueiro e ele com certeza fez pênalti. O juiz foi muito feliz ali. Anderson cobra e define. Santos 3, Fluminense 2. No Pacaembu, São Paulo e Flamengo. Adriano faz 1-0 São Paulo. Uma jogada rápida do Zé Carlos pela linha de fundo. E quando eu vi que ele estava já fugindo com a bola não ia vir para o segundo pau. E eu joguei rápido, correndo dentro do pique, esperando que a bola viesse no primeiro pau. E eu entrei chutando de primeira e a bola foi para o fundo da rede. O Flamengo empata com o Leonardo. Ele engana Edmilson e Sandoval e marca. Já no fim do jogo, pênalti de Edmilson em Lê. Palinha bate, mas o goleiro Rogério pega. Final, Flamengo 1, São Paulo 1. E faltou muita coisa para uma boa estreia da seleção brasileira na Copa Ouro nos Estados Unidos. Faltou pontaria aos atacantes, faltou um pouco mais de disposição ao time todo. A menos de 6 meses da Copa do Mundo, ninguém, pelo visto, quer arriscar a canelinha. A primeira boa oportunidade de gol foi de Edmundo, que fez bonita jogada pelo meio, mas chutou em cima do goleiro. Zinho também tentou, dessa vez a bola passou raspando. No cruzamento da esquerda, o toque com categoria de Romário. Mas o goleiro da Jamaica fez grande defesa. No segundo tempo, Gonçalves jogou o corpo. O atacante jamaicano caiu. O juiz nada marcou. Romário recebeu o lançamento e perdeu mais um gol na dividida com o goleiro. No fim do jogo, Júnior Baiano voltou aos velhos tempos. Deu uma cotovelada no adversário e foi expulso. Eu entrei duro na bola, mas o juiz também foi de muita má fé, porque acho que os jogadores do time da Jamaica fez coisas piores e não foi expulso. Final, Brasil 0, Jamaica 0. Os jamaicanos aplaudiram e Zagallo procurou encontrar algum aspecto positivo no resultado. Mas isso tudo é bom, isso é um alerta, né? Que a gente não ganha jogo de véspera, o Brasil não é favorito de nada. Tudo bem, agora cara de pau do Júnior Baiano. Palmeiras quase na próxima fase e o Botafogo, vice-líder, despacha o Corinthians. Túlio fez o primeiro dele na competição. Bebeto cumpriu o prometido. Dar o passe para o Túlio marcar o gol da volta. Palmeiras e Vasco jogarão em São Paulo, Botafogo e Corinthians no Rio de Janeiro. O Corinthians marcou primeiro. Cris aproveitou a sobra. Acho que a bola sobrou pro Célio Silva, acho, se não me engano. Rolou pro meio da área, acho que sobrou pra mim, eu tava sozinho entre os dois zagueiros. Acho que eu vi o Wagner saindo e joguei no canto dele. Corinthians 1-0. Reação do Botafogo. França cruzou e Bebeto empatou. 1-1. E Túlio desencantou. Ele não marcava desde outubro. Valeu a demora, valeu o sofrimento. E tá aí, nasceu em grande estilo. E nada melhor do que um golaço desse no Maracanã para abençoar aí o Túlio Filho. Final, Botafogo 2, Corinthians 1. No Parque Antártica, Palmeiras e Vasco. Oséias de cabeça. 50% de Aleste, 50 mil. E eu me coloquei bem na marca do pênalti por ali. E ele cruzou bem e eu só tive a tranquilidade de cabecear forte tirando o goleiro. Palmeiras 1-0. Segundo tempo, Pedrinho empatou para o Vasco de falta, um golaço. 1-1. Um minuto depois, Oséias garantiu a vitória do Palmeiras. Palmeiras 2, Vasco 1. Agora a Copa do Brasil. O América Mineiro venceu o Internacional de Porto Alegre em Belo Horizonte. Tupanzinho fez o gol do jogo. Tô na hora certa, né? No momento certo. No lance, num belo cruzamento do Rinaldo, consegui fazer o gol. América Mineiro 1, Internacional 0. O segundo jogo será em Porto Alegre. Em Florianópolis, Avaí e Atlético Mineiro. Caçapa marcou para os mineiros. 1-0. O goleiro Hugo soltou a bola e Elton empatou. Avaí 1, Atlético Mineiro 1. O segundo jogo vai ser em Belo Horizonte. Em João Pessoa, o Bahia venceu o Botafogo da Paraíba por 3-2. Robson fez 2 gols. Os times voltam a se enfrentar em Salvador. Em Cuiabá, Kleber do Vitória da Bahia fura a rede no empate em 2-2 contra o Operário. O próximo jogo será em Salvador. Portuguesa e Remo jogaram em São Paulo. Alexandre chutou, Claudecir largou e Evair fez o primeiro da Portuguesa. Ney derrubou Evair na área. Pênalti. Leandro fez 2-0 Portuguesa. Evair e Ailton tabelaram e Leandro completou 3-0.
Agora de Leandro para Evandro. Portuguesa 4-0. O lateral Augusto foi ao ataque e marcou o 5º gol. Eu antecipei e saí levando a bola. E saí levando, e eles foram abrindo espaço e depois o cabeça de área ainda tentou me acompanhar. Eu continuei levando a bola e na frente dele. Fui levando, entrando dentro da área já quando, se eu não me engano, o zagueiro já ia chegando, eu bati pro gol e depois eu só vi a bola dentro do gol e saí para comemorar. Final, Portuguesa 5, Remo 0. A Portuguesa vai pegar o Sport Recife. E arrancar de um campo a outro. Guatemala é um time muito fraco, sem tradição no futebol e nem mesmo se classificou para a Copa do Mundo. Não bastou nem raspando. Esse foi um resultado surpreendente, até mesmo para o mais fanático torcedor guatemalteco. A seleção brasileira mostrou mais uma vez desentrosamento e péssima pontaria. No primeiro tempo, Denilson fez boa jogada pela esquerda e cruzou, mas Edmundo perdeu o gol. A Guatemala também pressionou. César levantou o pé demais e o juiz marcou o jogo perigoso dentro da área. A cobrança tem que ser em 2 toques. Sorte nossa que Tafarel estava no caminho da bola. No segundo tempo, Romário poderia ter marcado depois do passe de Edmundo, mas chutou para fora. Em jogada inteligente, Romário provocou o pênalti. Ele mesmo bateu. E bateu bem. 1-0 Brasil. Já com 4 minutos de acréscimos, Godoy aproveitou o cruzamento da esquerda e empatou. E saiu delirando de felicidade. O jogo acabou 1-1 e a Guatemala fez uma festa em campo. Dessa vez, Zagallo não gostou e assumiu a responsabilidade. A responsabilidade é toda minha. Eu não responsabilizo jogador nenhum. Nós, de fato, não realizamos um bom jogo hoje. Foi melhor na primeira partida. Mas o que eu sempre digo, são deduções que estão sendo tiradas para a nossa seleção principal, né, para a Copa do Mundo. Tanto Jamaica quanto Guatemala estavam com a sua seleção principal. Futebol hoje não tem mais bobo, né? Vergonha seria se a gente não tivesse dado o máximo, se ninguém tivesse corrido e não aconteceu isso. Mozart Catão, o alpinista brasileiro, que já estão classificados para a segunda fase do campeonato. O São Paulo jogou no Pacaembu. O primeiro da goleada foi de Carlos Miguel. O primeiro dele também com a camisa do tricolor paulista. O segundo, num lance individual espetacular, foi de Dodô. Marcelinho, lançado dentro da área, recebe e faz o terceiro. O quarto do São Paulo, fechando a goleada, foi de Adriano. Classificado, o tricolor vai enfrentar Grêmio de Porto Alegre ou Linhares na próxima fase. Na Vila Belmiro, Santos e Vila Nova, o primeiro do Santos de Jorginho. O segundo, bonita jogada, foi de Helder. O Vila Nova reagiu e empatou. O primeiro foi marcado por Adão. E o segundo por André Silva. O Santos está classificado e enfrenta o Goiás na próxima fase. No Maracanã, Flamengo e Operário, outra goleada. Cleison fez 2 para o Flamengo. Lei e Bruno Quadros completaram. O Flamengo classificado enfrenta o Gama na próxima fase. No final do primeiro tempo, o goleiro Leopoldo do Operário bateu violentamente a cabeça no joelho de Cleison, nesse lance que você viu aí. Leopoldo ficou desacordado por alguns minutos e deixou todos apavorados. Ele foi atendido pelo médico do Flamengo e levado ao Hospital São Lucas, em Copacabana. Chegou lúcido e aparentemente bem. Teve uma fratura no nariz e amanhã passa por novos exames. Favorita que nada. Depois do semifinalista do torneio Rio-São Paulo. Botafogo e Vasco continuam brigando pela outra vaga do Grupo 1. Clássico carioca em Brasília. Luizão cabeceia. O goleiro Wagner do Botafogo aceita. 1-0 Vasco. Vitor vai na bola. Bebeto cai. O juiz marca pênalti. Bebeto empata. Aos 30 segundos do segundo tempo, Richardson faz um golaço para o Vasco. 2-1. Bebeto cobra falta no cantinho. Tudo igual. Vasco 2, Botafogo 2. Palmeiras e Corinthians em Ribeirão Preto. Chute de Rincon.
Veloso não segura e Mirandinha faz 1-0 Corinthians. Alex gira e um golaço, 1-1. Alex tenta. No rebote, Cris faz 2-1. O Palmeiras se classifica, o Corinthians não tem mais chance. Esta é a 5ª derrota seguida do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. No outro grupo do torneio, o líder é o Santos. O time da casa reage. Alex levanta na área. Yugoslava Jokanovic empata de cabeça. Final Tenerife 1, Barcelona 1. O Barça segue na liderança. Campeonato Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético recebe o Democrata, que sai na frente. A bola entra, mas o juiz marca pênalti em Jackson. Nelsinho bate e faz. Democrata 1-0. Depois do escanteio, Hernani completa de cabeça e deixa tudo igual, 1-1. E olha a virada atleticana. Pintado acerta uma meia bicicleta e faz 2-1. O time de Governador Valadares empata. Dionei ganha do zagueiro na corrida e chuta sem chance para Hugo, 2-2. Marques recebe na área, avança, engana o goleiro. O Atlético 3-2. No segundo tempo, o Atlético segue atacando. E Hernani marca mais um, o 6º gol dele no campeonato. Agora Juninho, ele entra driblando e faz o 5º do Atlético. Mas o Democrata ainda diminui. Jackson sofre outro pênalti. Nelsinho bate e marca. Final Atlético 5, Democrata 3. Portuguesa e Ituano pelo Campeonato Paulista. Batata manda a bola no ângulo. Ituano 1-0. Leandro acerta a trave e Evair completa 1-1. Agora Leto chuta, a bola desvia em Pedrinho, engana o goleiro. Ituano 2-1. Mais uma falta para o Ituano. Darcy bate e define. Portuguesa 1, Ituano 3. Clássico Atlético e Paraná em Curitiba. Depois da falha de Denilson, Tuta tenta de calcanhar. No rebote do goleiro, Alex faz o gol do Atlético. No segundo tempo, bola no braço de Edinho, dentro da área é pênalti. Vital bate e empata para o Paraná. O Atlético passa à frente de novo depois do escanteio. Reginaldo chuta, a bola ainda bate na perna de Denilson antes de entrar. 2-1. No último minuto, o juiz marca pênalti de Alberto em Mário. De novo, Vital para a cobrança. Paraná Clube 2, Atlético 2. Anteriores e ficou fácil para a habilidade dos atacantes brasileiros. Edmundo marcou de cabeça logo aos 6 minutos uma falha de toda a defesa salvadorenha. Uma jogada rápida, Romário ampliou com um forte chute sem chances para o goleiro. E mesmo jogando mal, o time chegou à goleada. Com uma grande ajuda do adversário, Elber fez o terceiro. E os zagueiros de El Salvador parecem ter mesmo gostado de Elber e deram um novo presente. O brasileiro não desperdiçou e marcou um golaço de calcanhar. Final, Brasil 4 e El Salvador 0. O adversário do Brasil na semifinal da Copa Ouro salvou-se apenas o jogo em que o Brasil goleou El Salvador. O time que empatou com a Jamaica e a Guatemala conseguiu um feito histórico. A primeira derrota do Brasil para os Estados Unidos em toda a história do futebol. E pior, há 68 anos, os brasileiros não levavam um gol dos americanos. A última vez tinha sido em 1930, num amistoso no Rio. Com a derrota desta madrugada, o Brasil fica fora da decisão da Copa Ouro. Vai disputar o terceiro lugar contra México ou Jamaica, que se enfrentam na sexta-feira. Vamos agora ver os principais lances de Estados Unidos 1, Brasil 0. Sobra do Edmundo, agora vai, no primeiro lance, bateu pro gol! Caiu Keller para fazer a defesa. Olha Edmundo, tocou, Sérgio Manuel, botou na frente, tem a chance, pé esquerdo, bateu pro gol. Romário a fazer, olha o que o Romário inventou, bateu de novo, salvou o Keller. Meiozinho, Romário já abriu, lançamento para ele e o Lalas, só mais Romário, botou na frente, pé direito, bateu, pegou, Keller. O sobra brasileiro insiste, Flávio Conceição não há impedimento, Edmundo, capricha Edmundo, perna esquerda, bateu para fora. Romário pelo outro lado, Zé Maria só bater, caprichou, pé direito, bateu, Keller tirou. Edmundo, bonita finta, insiste Edmundo, tenta fazer fila, tocou pro Romário, olha o gol do Brasil, outra vez, Keller pegou, Romário chutou mal. Vai passando o Zinho, botou na frente, aí o Zinho, perna esquerda, para Flávio Conceição, cruzamento para Romário,
Romário, o goleiro faz milagre, o Keller. Doriva tocou na frente, Edmundo partiu. Bateu para Romário, deixou passar, Sérgio Manuel bateu cruzado. Olha o gol, a bola para fora. Perdeu Flávio Conceição. Pressão dos Estados Unidos. Kobe Jones, posição legal de novo, passou à frente do Tafarel. Tocou para o Romário, limpou o lance, pé direito, abriu bonito, olha a chance. Sérgio Manuel caiu no pé que não é o bom, caiu no pé direito. O toque para Radosavljevic. Puxou na perna esquerda, bateu pro gol! Gol dos Estados Unidos! A enfiada de bola nas costas do Zé Maria, Kobe Jones. Tafarel faz a defesa. Ele acha bem o Edmundo, sai da marcação do primeiro, também do segundo, insiste Edmundo, pé direito, bateu, Keller ali, escapulindo, ele faz a defesa. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Zé Maria, para Elber, ele entrou contra Salvador e fez 2 gols. Tenta o cruzamento, o artilheiro do Bayern de Munique. Lançamento para Romário, ajeitou no peito, olha a chance, bateu, não entra, a coisa tá feia, tá difícil. Gira o corpo Edmundo, Romário se mexe, lançamento pro Romário, agora tem que sair, bateu Romário pra fora! Na entrevista coletiva após o jogo, Romário assumiu a responsabilidade pela derrota por ter desperdiçado várias oportunidades de gol e que os erros dele tiraram o Brasil da final. Zagallo desculpou o jogador, disse que Romário fará na Copa os gols que perdeu aqui. Zagallo concluiu: acabei de convocá-lo antecipadamente para o Mundial da França. Regis Rezen para o Bom Dia Brasil. Bom, se lá não teve... De fase, logo de cara, o Palmeiras empatou. Botafogo, Vasco e Atlético Mineiro golearam e seguem na frente na disputa. Em Belo Horizonte, Marques fez os 2 últimos da vitória do Atlético sobre o Avaí por 5-1. O Atlético segue em frente e joga agora com o Alvorada de Tocantins. Em Fortaleza, Paulo Nunes faz Palmeiras 1, Ceará 0. Mas no fim do jogo, Edson Vieira cobra a falta e empata 1-1. O jogo de volta vai ser em São Paulo. Em São Januário, no Rio, show de Luizão e Pedrinho. 3 de Luizão, 3 de Pedrinho, 1 de Nasa, outro de Felipe. Vasco 8, Picos do Piauí 0. O Vasco enfrenta o vencedor de Vila Nova e Rio Branco. Em Niterói, Túlio foi o artilheiro da noite com 2 gols. O Botafogo venceu o São Raimundo do Amazonas por 4-0. O jogo acabou aos 27 do segundo tempo por falta de luz. Classificado, o Botafogo enfrenta o vencedor de Palmeiras e Ceará. Em Aracaju, o Corinthians quebrou a série de 5 derrotas. Marcelinho fez o primeiro de falta e o segundo também. E Fernando Diniz fechou o placar favorável ao Timão. Itabaiana 0, Corinthians 3. Classificado, o Corinthians pega o Cruzeiro na próxima fase. A seleção brasileira conseguiu um feito inédito na Copa São Paulo de virada no Rio e manteve as chances de classificação para a segunda fase. É o que faz o Carlos Miguel, buscando o meio da área, o rebote sobrou para o São Paulo. Gol! Do São Paulo. E o Fluminense já vai tentando chegar ao gol de empate. Olha o Flavinho pegando bem na bola. O Serginho vai chegando. Chegou mal o Serginho, melhor o Paulo César. Olha que lance bonito. E o juiz pode até resolver dar o gol do Rony. Agora, pelo toque do Paulo César, olha, ele matou o Rogério. E na Vila Belmiro, o Santos venceu o Flamengo, se tornou campeão do Grupo 2 e praticamente eliminou os rubro-negros da competição. O Caio foi para a área, lindo lance do Miller. Caio pediu, é para ele. Gol! Pode até bater, prefere levantar no Jorginho de cabeça. Gol! Lança do escanteio. Aí o levantamento, o Miller desceu sutil. Gol de Caio para o Santos. Pintar uma jogada ensaiada do Flamengo. Aí vai o Fabiano. Bora tocar na barreira. Gol do Flamengo.
só de glórias vive uma Olimpíada. Nos Jogos de Inverno, O grupo Botafogo se juntou ao Palmeiras, o primeiro a se classificar. Foi a noite dos visitantes em São Paulo. O Botafogo Carioca ganhou do Palmeiras e se classificou para a fase semifinal do Rio-São Paulo. O único gol da partida, o gol da classificação, foi de Zé Carlos, quebrando uma invencibilidade de 23 jogos do Palmeiras. Aí toda a alegria de Zé Carlos do Botafogo. E depois de 5 derrotas no torneio, o Corinthians foi ao Rio e se despediu com vitória. O gol foi dele, Marcelinho Carioca. Veja onde ele coloca a bola. Um golaço. O gol foi no finalzinho da partida e Marcelinho foi comemorar com o técnico Luxemburgo, que ao final da partida parecia aliviado e bastante feliz. Nós voltamos. Enfrenta o Santos e o Palmeiras pega o São Paulo, que conquistou a vaga com os 2 empates de hoje. Flamengo e Fluminense em Brasília. Logo aos 6 minutos, cruzamento da esquerda. Magno Alves mata no peito e chuta cruzado. A bola sobra para Rony marcar. Fluminense 1-0. O Flamengo empata com Lê. Ele recebe na área e chuta forte no alto. 1-1. O Fluminense outra vez na frente. Gil Baiano ganha de Cleison. Dá um drible em Fabiano e toca na saída de Klemer. 2-1. Segundo tempo, Lê cobra a falta da direita, a bola bate no travessão. E no rebote o zagueiro Juan empata para o Flamengo, final 2-2. Em Presidente Prudente, São Paulo e Santos. Caico aproveita o rebote da defesa e acerta uma bomba, Santos 1-0. Serginho recebe o lançamento e cruza para o meio da área. Dutra tenta cortar, mas faz gol contra. 1-1, placar final. O Brasil promete uma boa exibição na despedida. Com Lecce em Milão pelo campeonato italiano. Desde que chegou à Itália, esta é a primeira vez que Ronaldinho faz 3 gols no único jogo. O Inter venceu por 5-0 e está a 4 pontos do líder Juventus. Mas por aqui também teve goleada. Vamos começar com uma pelo Campeonato Paulista. No gramado molhado do Canindé, Portuguesa estreando o técnico Candinho e Juventus. Confusão na área e a bola sobra para Leandro fazer 1-0 Portuguesa. No segundo tempo, o campo ainda encharcado. Ailton pega a bola no meio de campo, avança até a área e toca para Evandro marcar. Portuguesa 2-0. Logo em seguida, Da Silva faz pênalti em Japinha. Luizão cobra e diminui. Portuguesa 2, Juventus 1. Chutão para frente. Da Silva ganha do goleiro. E aumenta para a Portuguesa, 3-1. Mais um lançamento de longa distância. Evair recebe, toca para Da Silva driblar o goleiro e fazer Portuguesa 4-1. Agora Evair cruza, Tininho de cabeça, define a goleada. Portuguesa 5, Juventus 1. Pelo Campeonato Baiano, Bahia e Vitória na Fonte Nova com 70 mil pessoas. Petkovic bate o escanteio, Flávio cabeceia, o goleiro Jean toca na bola e Aguinaldo faz. Vitória 1, Bahia 0, placar final. Campeonato Paranaense no Pinheirão, Atlético e Coritiba. Luizinho cobra a falta e faz 1-0 para o Atlético Paranaense. No segundo tempo, João Santos sai jogando errado. Alex rouba a bola, toca para Tuta, que faz Atlético 2-0. O Coritiba desconta, a zaga tenta cortar o cruzamento, a bola sobra para Marquinhos, que acerta um bonito chute. Final Atlético Paranaense 2, Coritiba 1. Agora o Campeonato Mineiro em Nova Lima, Vila Nova e Atlético. Cruzamento de Alemão, Marquinhos faz de cabeça, Vila Nova 1-0. Mais um cruzamento, Adão entra no meio da zaga e marca o segundo, Vila Nova 2-0. Milton bate o escanteio com efeito e André Figueiredo mete a cabeça na bola. Vila Nova 3-0. No segundo tempo, Bruno chuta de fora da área. O goleiro Cláudio rebate e Marques diminui. Final, Vila Nova 3, Atlético Mineiro 1. Ainda pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e América. O América vacila na intermediária. Alex Alves fica com a bola, toca para Fábio Júnior encher o pé e fazer Cruzeiro 1-0. No segundo tempo, reação do América, cruzamento da direita, Tupanzinho ajeita no peito e a bola sobra para Celso empatar a partida. Final, Cruzeiro 1, América também 1. E a decisão da Copa Ouro entre Estados Unidos e México. Mas o Romário dessa vez acertou pelo menos
uma vez, o suficiente para garantir a vitória brasileira. No jogo principal da noite, no Coliseu de Los Angeles, o México venceu os Estados Unidos, dono da casa, por 1-0 e conquistou o tricampeonato da Copa Ouro. Luiz Hernandes fez o gol da vitória contra os Estados Unidos. 88 mil mexicanos vibraram no Coliseu de Los Angeles. Uma festa que começou na preliminar na decisão do terceiro lugar entre Brasil e Jamaica. Mais um show brasileiro de gols perdidos. Romário não quer arriscar. Prefere dar chance a Zé Maria e Flávio Conceição. Passes não valorizados que fazem Romário tentar e também errar, sendo imitado até por Edmundo. No final do primeiro tempo, a Jamaica avisa que se o Brasil não fizer... E na segunda etapa, lá está o baixinho, perdendo mais 2 gols. A Jamaica, então, dá o último aviso. E a lista brasileira de perdedores de gols aumenta com Elber e Donizete. Até que Donizete resolve deixar de lado a bola para que finalmente Romário volte a alegrar o Brasil. Quase que a alegria dura pouco. Para Romário, o gol que garantiu o Brasil no terceiro lugar da Copa Ouro foi uma resposta às críticas que recebeu. Aproveitar, inclusive, a oportunidade de dedicar esse gol aí ao nosso grande ministro Pelé. Para Pelé não criticar mais o baixinho, é só Romário não perder tantos gols. As próximas oportunidades devem surgir no dia 25 de março, em Stuttgart, no amistoso contra a Alemanha. A seleção brasileira aqui, ela foi dividida, então não foi aquilo que nós queríamos, mas é a realidade. Agora vamos jogar pelo menos com ela inteira, lá contra a Alemanha e contra a França. É um trabalho que vai recomeçar, visando justamente a Copa do Mundo. Nos campeonatos regionais... Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu bem e só precisou do jogo de ida para passar para a próxima fase. No torneio Rio-São Paulo, a vantagem do Palmeiras no primeiro jogo contra o São Paulo. E 0-0 no Maracanã, entre Botafogo e Santos. São os gols dessa terça-feira. São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, o primeiro do Verdão. Alex toca para Paulo Nunes, que invade a área e chuta forte. O segundo, um golaço de Oséias. Ele domina e vira sem chance de defesa para Rogério. O gol do São Paulo foi de Dodô, escorando o cruzamento de Aristizábal. Placar final, Palmeiras 2, São Paulo 1. Em Brasília, pela Copa do Brasil, Gama e Flamengo. Um toque sutil de Romário, golaço abrindo o caminho da goleada. No segundo, a defesa rebate, Lê pega de primeira de fora da área, 2-0. Segundo tempo, Palinha faz boa jogada no meio e toca para o baixinho. Em noite inspirada, ele conclui sem chances para o goleiro. Mas o Gama diminui em cobrança de falta. Ézio, 3-1. E o Gama chega ao segundo gol nesta cabeçada de Romualdo. Mas a noite era rubro-negra. Iranildo vai ao fundo e bate cruzado para Palinha, sem marcação, completar e fechar a goleada. Flamengo classificado 4, Gama 2. Em Curitiba, Paraná e Apucarana. O primeiro do Paraná, Tico de cabeça. O segundo foi de pênalti. Nesse lance aí, na cobrança vital. Paraná 2, Apucarana 0. O Paraná é o líder do campeonato com 18 pontos. Um a mais que o Atlético, que tem um jogo a menos. Palmeiras contra o São Paulo e o empate do Santos contra o Botafogo na primeira rodada das semifinais deixaram os dois times paulistas mais tranquilos para os jogos de volta que vão ser na quarta-feira de cinzas. Mas o Santos precisa vencer o jogo no Morumbi. Já o Palmeiras vai poder jogar pelo empate. Ontem à noite, muita chuva no Rio e o Maracanã ficou encharcado. Carros arrastados nas ruas, túneis dos vestiários alagados. E até o juiz Oscar Roberto de Godoy estava preocupado antes do jogo. Eu espero que seja futebol, porque polo aquático eu não conheço as regras. Meia hora de atraso e os jogadores entraram em campo. Estava difícil jogar. Bebeto chutou uma bola na trave. E o Santos também teve uma chance. Caio tocou. Mas Wagner salvou com o pé. Muita água e nada de gol. Final, Botafogo 0, Santos 0 e Túlio resumiu. Só não afundamos porque não perdemos, mas o empate nos mantém vivos na competição. No Pacaembu, Palmeiras e São Paulo. Paulo Nunes fez 1-0 Palmeiras. Foi uma jogada trabalhada em que o Alex me deixou, né? Na cara do gol, tive a felicidade de bater com a perna esquerda. A bola entrou no ângulo, sem defesa. Osés tirou Márcio Santos da jogada e chutou forte. Palmeiras 2-0. O São Paulo diminuiu com Dodô.
Foi uma jogada do Zé, né? O Zé chegou bem no fundo, o Ari passou bem a bola pra ele cruzou e tava lá pra conferir, né? Final, Palmeiras 2, São Paulo 1. Pela Copa do Brasil, Gama e Flamengo jogaram em Brasília. Romário recebeu na área e fez um golaço por cobertura. Flamengo 1-0. Lê aproveitou a rebatida da zaga e chutou no ângulo, 2-0. No segundo tempo, Palhinha passou a bola para Romário fazer o terceiro gol do Flamengo, 3-0. Na cobrança indireta de falta, Ézio diminuiu, Gama 1, Flamengo 2. Romualdo de cabeça fez mais um, Gama 2, Flamengo 3. Iranildo tocou para a área e Palhinha completou, Flamengo 4, Gama 2. O Flamengo classificado vai pegar o Vitória da Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. Esse Ézio do Gama do Distrito Federal não é aquele Ézio que jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está eliminado da Copa do Brasil. O jogo contra o Paraná foi no Maracanã com pouco mais de 1.000 torcedores e apenas 302 pagantes. No primeiro gol, Rafael invade a área e chuta cruzado. Paraná 1-0. Agora o zagueiro Reginaldo cobra a falta dentro da área e faz um bonito gol por cobertura. Tinha bastante jogadores na frente do Fábio Noronha. Tive a felicidade de dar um toque sutil e fazer um gol, né? Final, Fluminense eliminado 0, Paraná 2. O Santos goleou o Goiás em Goiânia. Caio faz 1-0 aos 8 minutos. Anderson bate falta e o goleiro Kleber falha. Santos 2-0. Mais uma falta e o zagueiro Silvio Criciúma marca contra, 3-0. No segundo tempo, Dil diminui para o Goiás, 3-1. Logo depois, Miller aumenta para o Santos, 4-1. O quinto gol do Santos é de Anderson, cobrando pênalti, 5-1. No último minuto de jogo, Luiz Paulo diminui com um bonito gol. Final, Goiás 2, Santos classificado para a próxima fase, 5. No Parque Antártico, o Palmeiras também vence de goleado o Ceará. Zinho faz 1-0. Na cobrança de falta, Zinho faz 2-0 Palmeiras. No segundo tempo, Alex dribla o goleiro Jefferson e aumenta, 3-0. Paulo Nunes faz 2 gols e conta como foi. Um lançamento longo do Alex, maravilhoso. Eu tive a tranquilidade de dominar a bola no peito, sabia que o zagueiro ia passar e bati de perna esquerda no canto. E o outro, passa açucarado do Cris. Só tive o trabalho de bater bem, bater também com a perna esquerda, que não é o forte, e fazer o segundo gol. Cris também deixa o dele. Final, Palmeiras classificado 6, Ceará 0. Passe açucarado é ótimo, hein? Finalmente, Gustavo. Tá bem, viu? Passou no teste. E pode se preparar para mais emoção no sábado, quando começam as finais. O primeiro jogo entre São Paulo e Botafogo vai ser em São Paulo. E o segundo, a grande final, quarta-feira, no Rio. Ontem o Botafogo chegou a estar vencendo o Santos por 2-0. Mas cedeu o empate, provocando a disputa de pênaltis. E o São Paulo, no outro jogo, precisou ganhar do Palmeiras 2 vezes para se classificar. A vantagem do empate era do Palmeiras, que havia vencido o primeiro jogo. Mas a 15 minutos do fim da partida, Dodô fez o gol da vitória do São Paulo, 1-0. O Serginho chutou, né? E a gente tá ali pra conferir, né? A bola sobrou e eu só tive... Acho que foi um dos gols mais fáceis que eu fiz na minha carreira. A decisão foi nos pênaltis. Capitão fez o terceiro gol do São Paulo. E Galeano chutou para fora a última cobrança do Palmeiras. São Paulo 3-2. No Pacaembu, o Botafogo abriu uma vantagem de 2 gols. Primeiro, Túlio marcou. Deu um pique que realmente parei na cara do gol e aí foi chutar e garantiu o gol. No segundo tempo, o Jair ampliou para 2-0. Procurei naquele momento ali, procurar bater forte, mas o canto, do lado onde a barreira estava posta, né? E o campo estava molhado também, a bola resvalou, pegou uma velocidade e pegou bem, graças a Deus. Logo depois, Marcos Assunção acertou o pé e diminuiu para 2-1. Depois do escanteio da esquerda, Ronaldão cabeceou e empatou o jogo. Santos 2, Botafogo 2. Na disputa de pênaltis, Jorge Luiz fez o 4º gol do Botafogo. E Jorginho dos Santos chutou na trave. Botafogo 4-3. A França leva um susto em casa. A seleção da Noruega deixa a torcida francesa de cabelo em pé no amistoso em Marseille.
Já os belgas comemoraram a vitória tranquila contra os Estados Unidos em Bruxelas. E em Burkina Faso, África do Sul e Egito vão disputar as finais da Copa das Nações Africanas. Nas semifinais ontem jogaram África do Sul e Congo em Ouagadougou. Keve Bembuana fez 1-0 Congo. Mas um dos artilheiros do torneio sul-africano, Benny McCarthy, jogador do Ajax da Holanda, fez 2 gols e virou o jogo. Final África do Sul 2, Congo 1. Em Bobo Dioulasso, a seleção de Burkina Faso, dona da casa, enfrentou o Egito. E Ossan Hassan, que já marcou 7 gols e divide a artilharia da competição com o sul-africano McCarthy, decidiu o jogo. Fez os 2 gols da vitória do Egito por 2-0. Dia de artilheiro também em Bruxelas. Van Kerkhoven marca 2 vezes e a Bélgica vence o amistoso contra os Estados Unidos, 2-0. No estádio Velodrome, em Marseille, jogo emocionante entre a França, dona da casa, e a Noruega. Os visitantes marcaram primeiro, Strandli, de pênalti. Blanc aproveitou o cruzamento e empatou de cabeça, 1-1. Djorkaeff lançou Zidane, que se livrou do zagueiro e deu um toque de craque. França 2-1. No segundo tempo, o grandalhão norueguês Flo empatou de cabeça, 2-2. No último minuto, para desespero dos franceses, Hegen virou o jogo para a Noruega, 3-2. Mas nos acréscimos, Desailly fez de cabeça o gol que aliviou a torcida francesa. Final, França 3, Noruega 3. Os jogadores do Flamengo tinham motivos de sobra. Um empate do título no torneio Rio-São Paulo. Hoje à tarde, a equipe carioca venceu São Paulo na primeira partida da decisão. O jogo é no Morumbi. Jorge Antônio cruza da direita e Zé Carlos chuta. Veja no tira-teima que Zé Carlos está impedido 76 centímetros à frente do último jogador do São Paulo. Mas o árbitro Reinaldo Ribas não anula o lance. Botafogo 1-0. Segundo tempo, Denilson passa por 2 e bate cruzado. Wagner espalma e Dodô empata. São Paulo 1, Botafogo 1. O zagueiro Gonçalves não corta o passe de França. Dodô recebe e devolve para a França fazer o gol. São Paulo 2-1. Botafogo no ataque. Sérgio Manuel cobra a falta com categoria. 2-2. 4 minutos antes do fim do jogo, nova falta para o time do Rio. Desta vez quem bate é Jorge Luiz. Placar final. Botafogo 3, São Paulo 2. A segunda partida da decisão do torneio Rio-São Paulo é na próxima quarta-feira no Maracanã. O Brasil na decisão. O jogo em outros campos do Brasil e do exterior, os artilheiros também brilharam. Da Espanha, Roberto Carlos acerta um forte chute e faz o primeiro gol do Real Madrid contra o Mallorca. Na cobrança de escanteio, Yugoslavo Mijatovic também marca 2-0. O Real lidera o campeonato espanhol 1 ponto à frente do Barcelona. Campeonato paranaense, o Coritiba passa pelo Francisco Beltrão. O Paraguai Struwen cobre o goleiro Vanderlei. Coritiba 1-0. Simval de cabeça faz outro. Placar final, Coritiba 2, Francisco Beltrão 0. O Ponta Grossa recebe o Paraná. Ademar de falta faz 1-0 para o time da casa. No último minuto de jogo, Ademar ajeita para o chute de Luciano Araújo. Placar final, Ponta Grossa 2, Paraná 0. Campeonato Paulista em Americana, Rio Branco e Guarani. Batistinha chuta, o goleiro Kleger não segura. Rio Branco 1-0. E tem mais Rio Branco. Narcísio recebe um lançamento longo, passa pelo goleiro e aumenta. Placar final, Rio Branco 2, Guarani 0. A Portuguesa Santista enfrenta a Portuguesa de Desportos em Santos. Leandro toca para Evair fazer Portuguesa 1-0. Evandro recebe de Evair, se livra de Vital e aumenta. Portuguesa 2-0. Evandro de novo, agora ele passa pelo goleiro Nasser antes de marcar 3-0. E tem mais Portuguesa. Leandro tenta uma vez, Nasser rebate e o próprio Leandro completa 4-0. A Portuguesa Santista acorda no segundo tempo. O uruguaio Cláudio Milar faz 4-1. Cláudio Milar toca, Nildo tenta de calcanhar, mas quem marca é Luiz Gustavo, 4-2. A reação do time de Santos continua. Carlinhos corta o cruzamento com a mão, é pênalti.
Nildo bate e faz 4-3. E olha o gol de empate depois da cabeçada de Nildo. A bola sobra para Toninho marcar. Placar final: Portuguesa de Desportos 4, Portuguesa Santista também 4. Campeonato Catarinense, Gustavo Guga Kürten aproveita a folga no tênis para ver o Avaí, seu time do coração, no clássico contra o Figueirense. Dão faz 1-0 para o Avaí. Mas Guga não comemora a vitória. William chuta forte para empatar. Avaí 1, Figueirense 1. Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Ipiranga. Ricardinho passa para Marcelo chutar e fazer Cruzeiro 1-0. Marcelo cruza para a bela cabeçada de Odair. Cruzeiro 2, Ipiranga 0. Vasco e Vila Nova no Rio pela Copa do Brasil. Na cobrança de escanteio, Luizão desvia e Donizete toca. Vasco 1-0. No cruzamento, Luizão cabeceia. Vasco 2, Vila Nova 0. Resultado final. A Bolsa de São Paulo fechou em baixa de... O Flamengo na Copa do Brasil. O time baiano goleia em Salvador e joga os rubro-negros numa nova crise. O lateral do Flamengo, Alberto, manda a bola nos pés de Aguinaldo, que chuta. Vitória 1-0. Fernando bate de fora da área e faz um golaço para o Vitória, 2-0. Esquerdinha, cruza rasteiro, Júnior Baiano fica parado e Alex toca. Vitória 3-0. Segundo tempo, Alex é lançado e marca o quarto no Vitória. Dácio chuta da intermediária e Klemer aceita. Fim da goleada, Vitória 5, Flamengo 0. O Vitória foi bem superior e fez 5 gols, poderia ter feito até mais. Vitória se classifica, mesmo que perca o jogo de volta contra o Flamengo por até 4 gols de diferença. No Rio, torcedores rubro-negros revoltados com a goleada atacaram a sede do clube hoje de madrugada. Os muros amanheceram pichados, as janelas receberam pedradas e até tiros. Os vidros da sala de troféus tinham vários furos provocados pelos disparos. Outra baixa rubro-negra aconteceu ainda em Salvador. O técnico Paulo Autuori pediu demissão. Eu gostaria, foi bom você colocar, gostaria de agradecer e realçar. A direção nesse período fez exatamente aquilo que queria, em termos de nomes e tudo, não tem absolutamente nada. Pelo contrário, eu tenho que realçar e agradecer. Agora tenho que assumir, volto a frisar, se alguém tem dificuldade em assumir responsabilidade de erros, esse alguém não sou eu, não pode ser. Eu vou sempre assumir as minhas responsabilidades e os erros que cometo. E nesse momento tenho que dizer que isso ocorreu. Você está entendendo? Porque caso contrário nós não estaríamos numa situação como estivemos ontem, que é totalmente vergonhosa, totalmente inadmissível. Você está entregando o cargo, então? Sim, desde ontem, após o jogo, eu falei com os jogadores e falei com o vice-presidente. O São Paulo precisa vencer. Pela Libertadores da América e pela Copa do Brasil, o Sport despacha a Portuguesa e agora enfrenta o Internacional ou o Atlético Mineiro. O Sport Recife recebe a Portuguesa na Ilha do Retiro. Logo aos 7 minutos, o primeiro gol do Sport, Jackson, 1-0. 2 minutos depois, o goleiro Fabiano sai em falso e Marcelo aproveita para fazer 2-0 Sport. 20 minutos, cobrança de escanteio e Márcio completa. 3 para o Sport, 0 para a Portuguesa. Leandro faz 4-0 Sport. Leandro da Portuguesa, 4-1. No segundo tempo, o último gol do jogo, Evair. Sport 4, Portuguesa 2. Taça Libertadores em Porto Alegre, o único gol do jogo entre Grêmio e Vasco. Guilherme de cabeça. Placar final, 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Agora os campeonatos regionais. No Paraná já tem campeão. O Atlético conquista o primeiro lugar, o primeiro turno, invicto. O Paraná Clube entrou em campo à tarde ainda com chances e fez o serviço. 1-0 sobre o Londrina, gol de Ednelson. De novo aí para você, o Paraná chegou a 21 pontos. Mas o Atlético Paranaense venceu o União Bandeirante por 2-0. No primeiro gol, Alex de pênalti. E Tuta fechando o placar, Atlético 2, União Bandeirante 0. Faltando uma rodada, o Atlético chega a 26 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Paraná Clube. Reginaldo ergue a taça.
O jogo foi emocionante, como teria que ser uma final do torneio Rio-São Paulo. Os torcedores dos dois times sofreram até o último minuto, mas foi o Botafogo que ficou com a taça de campeão. Ele vai para cima do Zé Carlos, jogou no meio, tentou a tabela, a bola sobrou. Gol! Do Botafogo! Vem trazendo para dentro. Aí jogou pro pé esquerdo, chutou em cima do Jorge Luiz, pegou o rebote, Adriano! Gol! Do São Paulo! Olha o Dodô, lindo lance, é pênalti. Ele bate de pé direito, foi tranquilo pra bola, bateu. Gol do São Paulo. A subida do Wilson Goiano, vem o cruzamento pra área, passou por todo mundo, o Rogério ficou. Gol! É gol do Botafogo. Apita o árbitro, fim do jogo. 49, 50 minutos. Termina. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo. E o Botafogo é campeão do Rio-São Paulo. Vence nos pênaltis, passa para as oitavas de final e elimina o Internacional da Copa do Brasil. No tempo normal do jogo no Beira-Rio, o Internacional venceu. O gol foi marcado por Christian, o artilheiro da equipe gaúcha, 1-0, o mesmo placar do jogo disputado em Belo Horizonte. Aí a decisão foi para os pênaltis. Olha a falta de sorte do Enciso, ele chutou, a bola bateu nas duas traves e não entrou. Aí Marquinhos definiu para o América. A decisão por pênaltis foi 4-2 para o time mineiro, que pega o Sport na próxima fase da Copa do Brasil. Festa mineira em plena Porto Alegre. Em cima da hora termina por aqui. Eu sou campeão do torneio Rio-São Paulo estreia com derrota no Estadual do Rio. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras empata com o Guarani no Pacaembu. Abertura da segunda fase do estadual. Dinei tenta 2 vezes e consegue. 1-0 Guarani. Rogério entra na área e é derrubado por Cássio. Pênalti. Arce empata o jogo 1-1. No segundo tempo, Oséias recebe na direita, avança e chuta cruzado. No canto, 2-1 Palmeiras. Já nos acréscimos, Dinei manda bomba no ângulo final. Guarani 2, Palmeiras 2. No Rio, o Botafogo tropeça na estreia. Messias abre o placar para o Madureira, 1 golaço. Segundo tempo, Zezinho recebe lançamento na área e toca por cima de Wagner, 2-0. 1 minuto depois, Jorge Luiz bobeia e Zezinho cruza para Julinho fazer o terceiro do Madureira. O Botafogo reage, falta na entrada da área e Bebeto cobra com categoria 3-1. Dejair lança Nilson, que domina no peito e chuta para fazer o segundo do Botafogo. Placar final, Madureira 3, Botafogo 2. Na preliminar, o time júnior do Madureira também fez bonito. Para o Parma por 1-0. Ronaldinho perdeu um pênalti. E na Espanha, o Barcelona dispara na liderança ao derrotar o Real Madrid. O maior clássico espanhol foi ontem em Barcelona. Centro de Rivaldo, gol de Anderson, primeiro do Barcelona. O português Figo faz boa jogada e marca o segundo, 2-0 Barça. Mais um cruzamento de Rivaldo e Giovani fecha o placar. Barcelona de Giovani, Rivaldo e Anderson 3. Real Madrid de Roberto Carlos e Sádio 0. No Maracanã, o clássico do Rio, Vasco e Fluminense. Luizão passa por Adriano e abre o placar bonito. Vasco 1-0. Luizão chuta com estilo. O goleiro Hugo não segura. Ramon aproveita. Reveja, a bola bate na trave no goleiro e entra. Vasco 2-0. Segundo tempo, lateral Nonato avança, dribla 2 adversários na linha de fundo e Gil Bueno toca de primeira, 2-1. Nonato de novo, ele centra e Rony de cabeça empata, 2-2, 2 gols em 10 minutos. Falta a favor do Vasco, Ramon bate e o goleiro Hugo nem se mexe, 3-2 Vasco. O Fluminense insiste, Rony no peito, na raça, ganha de Odivan e Mauro Galvão e empata o jogo, 3-3. Mais um chute de longe, Pedrinho, mais uma falha de Hugo, mais um gol do Vasco, Vasco 4, Fluminense 3. No Paraná, o Atlético recebe o Rio Branco, Jadir faz pênalti em Alex.
Tuta, artilheiro do campeonato, bota o Atlético na frente, 1-0. Segundo tempo, falta para o Rio Branco. A bola sobra para Jardel e é 1-1. Neto recebe, avança e chuta. A bola desvia no zagueiro e engana o goleiro Cristiano. O Atlético Paranaense, campeão invicto do turno 2. Rio Branco 1. No Recife Esporte Porto, Wallace levanta na área, Leonardo toca de cabeça, o goleiro Josenildo não alcança, 1-0 Esporte. Silvinho toca para Juninho, ele engana 2 e cruza, Maurício chega para fechar o placar, Esporte 2, Porto 0. No Mineirão, Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro, lançamento de Tafarel, Hernani tabela com Marques, dá um drible em Valdir e toca na saída de Dida. Que golaço! Atlético 1-0. No segundo tempo, Alex Alves cruza. Betinho cabeceia para empatar. 1-1. E olha o Alex outra vez. Ele entra na área e é derrubado por Dedê. Pênalti. Marcelo bate. Dá vitória ao Cruzeiro. Cruzeiro 2, Atlético 1. Em Salvador, Vitória e Catuense. Aguinaldo lança Alex. Ele é derrubado e é pênalti. Petkovic bate no canto, vitória 1-0. Agora Petkovic avança e cruza da esquerda. Alex aparece para aumentar, 2-0. Cruzamento de Renato Nascimento. Alex tenta 2 vezes e marca o terceiro, 3-0. Outro cruzamento de Renato Nascimento. Aguinaldo se antecipa e faz o dele. Final, Vitória 4, Catuense 0. Santos e São Paulo ontem na Vila Belmiro. Carlos Miguel chuta por cobertura e é o primeiro gol do São Paulo. Jorginho bate córner. O zagueiro Ronaldão empata de cabeça, 1-1. No segundo tempo, Fábio Aurélio bate a falta. Fabiano também de cabeça. Marca o segundo do São Paulo, 2-1. Zete dá um presente para Denilson, que livre e avança e chuta na saída do goleiro. São Paulo 3-1. O Santos ainda consegue diminuir. Miller dribla Márcio Santos e faz um bonito gol. Final, Santos 2, São Paulo 3. Hoje, Corinthians e Ituano no Pacaembu. Mirandinha recebe lançamento de Souza, avança, dribla o goleiro Emerson e abre o placar para o Corinthians. 1-0. O Ituano reage no segundo tempo. Silvinho faz pênalti em Leto. Augusto bate e empata. Placar final, Corinthians 1, Ituano 1. Rio Branco e Portuguesa em Americana. Batistinha cruza. Alaor abre a contagem para o Rio Branco. Evair é derrubado na área por Waldson. Leandro empata. Alexandre escorrega. Alaor não desperdiça a chance. Rio Branco 2-1. O juiz Oscar Roberto de Godoy marca pênalti em Evair. O próprio Evair bate e empata. Final, Portuguesa 2, Rio Branco 2. Xingado pelos torcedores, Oscar Roberto de Godoy retribui com um gesto obsceno. Um grupo de torcedores deu queixa na delegacia do estádio. Ele enfrentou o zagueiro sanguinário. Mais uma vez, desta vez para o Bangu, na estreia do rubro-negro do campeonato estadual. Quem não tem motivos para reclamar da vida é o São Paulo, que venceu novamente e é líder do Paulistão. O jogo foi no Morumbi. Fabiano, escorando o cruzamento que veio da esquerda de Cláudio Miguel, abriu o caminho da goleada. O segundo foi de pênalti. Nildo atinge Carlos Miguel. Veja aí, dentro da pequena área. Pênalti claro. Na cobrança, França. São Paulo 2, Rio Branco 0. O terceiro foi de Denilson. Zé Carlos cruza da direita e ele divide com o zagueiro para colocar na rede do Rio Branco. Adriano ampliou para 4-0 a goleada tricolor. Bonito gol no toque de primeira. E para fechar, Marcelo Sergipano. Placar final, São Paulo 5, Rio Branco 0. Em Moça Bonita, o Bangu recebeu o Flamengo e saiu na frente. André, 1-0. O Flamengo empatou num gol de pênalti cobrado por Romário. Mas não foi suficiente para segurar a onda. O Bangu de novo na frente, bonito gol de Marquinhos.
Insatisfeita aos 40 minutos do segundo tempo, a torcida do Flamengo invade o campo. Lúcio quase foi atingido pelo torcedor. A polícia teve muito trabalho, a partida ficou paralisada durante 7 minutos, mas depois continuou e terminou com 2-1 para o Bangu. O Botafogo larga bem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca derrotou o Palmeiras por 2-1 e precisa apenas de um empate em São Paulo para avançar na competição. No primeiro, Wilson Goiano arranca pela direita, cruza e encontra a França livre para finalizar. Segundo tempo, o Palmeiras reage. Cris, que substituiu Oséias no primeiro lance dele, cabeça na bola e 1-1. Mas era a noite do Botafogo e Zé Carlos marcou um golaço, levou o Roque Júnior e Rogério e meteu na rede. O Brasil vai jogar completo contra os torcedores. O Bangu marca primeiro, André Biquinho aproveitando o desentendimento da defesa do Flamengo. O goleiro Alex sai para dividir com o Cleison e acaba derrubando o atacante do Flamengo. Pênalti, Romário empata. O Bangu define a vitória no final ainda do primeiro tempo com Marquinhos, 2-1. Aos 41 do segundo tempo, a torcida do Flamengo revoltada começou a invadir o campo em Moça Bonita. Torcedores invadem o campo. 4 ou 5 torcedores invadiram o campo. A coisa é feia porque alguns torcedores vão para cima de jogadores do Flamengo. Um deles, com um pedaço de pau, foi para cima do Lúcio. E a distância, quando ele viu que não ia conseguir chegar até o Lúcio, ele atirou o pau. Tem mais esse detalhe, ele foi para cima e atirou o pau em cima do Lúcio, que pegou. É lamentável o que acontece aqui no estádio Moça Bonita. Copa do Brasil, o Botafogo vai se tornar em São José dos Campos. Os gols em São José dos Campos saíram no segundo tempo e o Santos marcou primeiro, Caico depois da jogada de Miller. Eric arrisca o chute, Zete não segura e Piá chega para definir o empate. 1-1 São José e Santos. O Ituano recebeu o Guarani em Itu e saiu perdendo com este gol de Giancarlo. Batata sobe para empatar. Pedrinho arrisca pelo meio e conta com o desvio na zaga para fazer o gol da vitória do Ituano, líder do grupo 3 com 4 pontos. 5 gols no Canindé, a Portuguesa ganha a primeira e assume a vice-liderança do grupo 4 com 4 pontos, 2 a menos do líder São Paulo. Bola rolando e a Lusa querendo apagar a má imagem de 10 gols sofridos em 3 jogos. E foi com o Leandro que a Portuguesa saiu na frente. Na etapa complementar, o zagueiro César, com boa impulsão, fez 2-0. 5 minutos depois, Ailton aproveitou a falha da Matonense para marcar 3-0 no placar para a Portuguesa. O time de Matão teve poder de reação. Ranielli aproveitou a bola espirrada, 3-1. Percebendo que a Lusa não estava bem, a própria torcida da Portuguesa tratou de vaiar o time em campo. Não deu outra. Fabiano, goleiro da Portuguesa, cometeu pênalti e Ranielli converteu 3-2. Foi um sufoco até o final do jogo. Ao final da partida, um reconhecimento, tanto por parte dos torcedores como do treinador. Corinthians em São Paulo gostaram muito da rodada de ontem pelos campeonatos regionais. Rodada com noite de gala de Paulo Nunes. O Palmeiras jogou em casa contra o União de Araras e começou perdendo. Mauro de cabeça, 1-0. Só no segundo tempo a reação do Palmeiras. Júnior cruza e Paulo Nunes. A bola meio que bateu nele, 1-1. A mesma jogada, cruzamento de Júnior. Agora Paulo Nunes acerta a cabeça, 2-1. Cris chuta, Adnan rebate e Paulo Nunes faz o terceiro dele. Palmeiras 3-1, 4 pontos ganhos. O Corinthians também chegou a 4 pontos. Bela jogada de Vampeta, gol de cabeça de Mirandinha. E o Corinthians ganhou lá em Mojimirim do Mogi, 1-0. Corinthians, Palmeiras e Ituano lideram o grupo. Em Minas, Cruzeiro e Montes Claros. Gotardo faz 1-0 para o Cruzeiro. O Montes Claros assustou e empatou. O gol foi marcado por Tangará. Mas o Cruzeiro garantiu a vitória e está 3 pontos à frente do América na liderança do campeonato com um jogo a mais. Marcelo, cobrando falta, definiu, 2-1. 1 minuto. Narcísio recebe de Paulo César e toca na saída de Zete. 1-0. Bola em jogo. O Rio Branco aperta a marcação. Mineiro tira de Caio e lança para Narcísio. O atacante do Rio Branco avança, dribla Ronaldão. 2-0 para o Rio Branco.
No segundo tempo, Miller lança para Jorginho. Ele manda parar e Nelson, que é derrubado pelo goleiro Ivan. Pênalti. Narciso, do Santos, marca. Rio Branco 2, Santos 1. Em 3 jogos, o Santos tem um empate e 2 derrotas. Juninho é operado. Botafogo. No Recife, o Sport passa pelo Náutico. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras ficam no empate. Vamos aos gols. Campeonato Paulista, Matonense recebe o São Paulo, o zagueiro Márcio Santos falha e Thailson faz 1-0 para Matonense. Cobrança de escanteio, Dininho aumenta, final Matonense 2, São Paulo 0. No Morumbi, o clássico, Corinthians e Palmeiras, Oséias faz um belo gol, só que é contra, e o Corinthians fica em vantagem 1-0. No fim do jogo, Cris de cabeça empata. Corinthians 1, Palmeiras 1. Começa o segundo turno do Campeonato Paranaense, Coritiba e Maringá. Reginaldo Araújo lança para Claudinho chutar e fazer Coritiba 1-0. Segundo tempo, Guto faz pênalti em Claudinho. A cobrança é de Simval, Coritiba 2-0. Vilmar bate a falta, o goleiro Regis não segura e Daniel diminui para o Maringá, 2-1. Agora Dan derruba Simval e na área é pênalti. O próprio Simval bate, Coritiba 3-1. Anderson chuta forte e faz o segundo do Maringá, 3-2. Carlos Alberto arrisca de longe e aumenta. Placar final, Coritiba 4, Maringá 2. O Atlético joga fora de casa contra o Matsubara. Varley recebe do lateral Luizinho, chuta e Atlético 1-0. O mesmo Varley faz outro e decide a partida. Atlético 2, Matsubara 0. Campeonato Baiano, semifinais do primeiro turno, Bahia e Galícia. Fábio Baiano chuta de longe para fazer Bahia 1-0. Ladu chuta forte e empata para o Galícia, 1-1. Depois do cruzamento, a defesa do Galícia se atrapalha e Marquinhos completa para o gol. Bahia 2-1. Segundo tempo, Guga ajeita de cabeça e Everton manda para o gol. Bahia 3-1. Robson Luiz faz mais um para o Bahia. 4-1. E o juiz dá pênalti em Cristiano do Galícia. Hilton bate. Final Bahia 4, Galícia 2. O Camaçari recebe o Vitória. O zagueiro Marcones erra o passe. A bola sobra para Marquinhos fazer. Camaçari 1-0. O Vitória reage na cobrança do córner. Flávio cabeceia e é 1-1 no placar. Lima faz falta em Rubem dentro da área. E agora é pênalti. Aguinaldo cobra. Vitória 2-1. Alex chuta e no rebote Evandro faz de bicicleta. Final Vitória 3, Camaçari 1. Em Pernambuco, Náutico Sport, Wallace faz o passe para Maurício bater. Sport 1-0. Segundo tempo, Leonardo passa por Humberto, chuta, Sport 2, Náutico 0. Campeonato do Rio, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Rodrigo é derrubado por Wagner dentro da área. Romário bate o pênalti, Flamengo 1-0. Rodrigo cobra a falta, a bola passa pela barreira e Wagner não defende. Flamengo 2-0. Jorge Antônio faz falta em Romário na área, pênalti. Jogadores do Botafogo cercam o árbitro Álvaro Queiras. Bebeto e Djair acabam expulsos. Romário acerta a cobrança. Final Flamengo 3, Botafogo 0. Das Laranjeiras, Fluminense e Americano. Vandir de falta faz Americano 1-0. E olha o empate do Fluminense. Magno Alves dá um bonito drible e chuta no canto. Placar final, Fluminense 1, Americano 1. Campeonato Mineiro, o Atlético enfrenta o Valério. Reinaldo faz 1-0 para o Atlético. Segundo tempo, Tafarel sai mal e Kleber empata. Placar final, Atlético 1, Valério 1. E agora uma imagem que entra para a história. Ainda pelo Campeonato Paulista, o São Paulo perde. Márcio Santos entrega a bola nos pés de Thailson, que faz o primeiro na vitória de 2-0 da Matonense. No Paraná começa o segundo turno. Coritiba vence o Maringá. Simval marca 2 de pênalti.
Carlos Alberto arrisca de longe e decide o jogo. Coritiba 4-2. Varley faz os gols do Atlético Paranaense na vitória de 2-0 sobre o Matsubara. Agora, semifinais do Campeonato na Bahia. Fábio Baiano chuta de fora da área no primeiro gol do Bahia contra o Galícia. Robson Luiz se antecipa ao zagueiro no quarto do tricolor baiano. 4-2 é o placar final. O Vitória também vence 3-1 contra o Camaçari. O destaque é o gol de bicicleta de Evandro. Daí, no Recife, 80 mil pessoas no Clássico Esporte Náutico. Maurício faz 1-0. E Leonardo aumenta, Sport 2-0. Em Minas, Reinaldo chuta e o Atlético faz 1-0 contra o Valério. Mas Tafarel sai mal do gol e a jogada termina com a cabeçada de Kleber. 1-1 placar final. O Cruzeiro joga em Governador Valadares contra o Democrata. Ronier faz para o time da casa 1-0. E Bentinho empata para o Cruzeiro. Final 1-1. O América Mineiro goleia o Guarani. Tupanzinho marca 2 vezes e o jogo termina com um placar de 4-2 para o América. Campeonato do Rio. Vandir de falta deixa o americano em vantagem. O Fluminense empata num belo lance de Magno Alves. 1-1, Americano e Fluminense ao placar final. No Clássico do Maracanã, o Flamengo de Joel Santana dá bye-bye à crise. Na estreia do novo técnico, o time derrota o Botafogo. A torcida rubro-negra, enfim, ri por último depois de aguentar muitas gozações dos rivais. Eu, como botafoguense, se meu time tivesse campanha que o Flamengo está fazendo, eu não botaria a camisa. Por quê? Se não tem vergonha, bota uma camisa dessa aí, não tem vergonha. Os botafoguenses provocam, mas quem dá show é a torcida do Flamengo. O futebol é uma festa democrática. As cores das camisas se misturam, as paixões também. Seu Bruno e Dona Naira são casados há 11 anos. Hoje eles vão sentar lado a lado nas cadeiras do Maracanã. Mas é claro, torcendo por times diferentes. Eu sou botafogo desde pequenininha por causa do meu pai. E por amor eu convivo com flamenguista. Eu tinha um verdadeiro ódio do Botafogo. Mas depois eu acabei me apaixonando por uma botafoguense, aí o clima foi mudando. Em campo, Botafogo e Flamengo fazem um primeiro tempo fraco. Mas o segundo começa bem melhor. Rodrigo sofre pênalti. Romário vai bater. Dona Naira reza. Mas não tem jeito. 1-0 Flamengo. Felicidade em contraste com a decepção. Falta para o Flamengo. Rodrigo bate com força no meio do gol e aumenta. 2-0. Seu Bruno comemora com o filho. Pouco depois, Bebeto faz grande jogada e Túlio perde um gol quase certo. Zé Roberto tira em cima da linha. Dona Naira se desespera. Mas o golpe final vem aos 45 minutos do segundo tempo. O juiz marca pênalti em Romário. Confusão em campo. Bebeto e Djair são expulsos. E depois da confusão, Romário bate, faz seu segundo gol de pênalti no jogo e fecha o placar. 3-0 Flamengo. Dona Naira parece não acreditar. Seu Bruno vai ter motivos de sobra para comemorar em casa. No campo, Romário é elegância em pessoa. Aproveito a oportunidade para dedicar tanto os gols como a vitória ao Paulo Oteora, que foi o cara que começou tudo isso aqui. E o zagueiro Júnior Baiano nem esperou chegar em casa para começar a comemoração. Ó menininha, eu sou seu fã. Ó menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Danço contigo até... O técnico vem testando muita gente. Zé Maria do Parma da Itália, Russo do Cruzeiro e agora Zé Carlos do São Paulo Futebol Clube. Antes da Copa, Zagallo ainda tem 2 jogos para fazer testes. Contra a Argentina no mês que vem e este agora do dia 25 contra a Alemanha, semana que vem. Ele completou a lista, o Zagallo completou a lista de convocados ontem no Rio de Janeiro. Berta Lúcia não é profetisa, mas a noiva do lateral Zé Carlos do São Paulo adivinhou o futuro no Esporte Espetacular de domingo. Realizando um sonho que ainda está para concretizar, que é a seleção, que se Deus quiser ainda vem esse ano.
Na opinião de Zagallo, a lateral direita é a posição mais carente hoje do futebol brasileiro. Por isso, o lateral Zé Carlos ganha sua primeira chance às vésperas da Copa. O goleiro Carlos Germano só não está na lista porque tem jogo pela Taça Libertadores da América. E Tafarel continua absoluto, apesar da fase ruim. É uma frase que eu sempre falo, nós nunca perdemos Copa do Mundo por causa de goleiro. Além de Tafarel e Zé Carlos, foram chamados mais 8 jogadores de clubes brasileiros. O goleiro Dida, o lateral Zé Roberto, os zagueiros Júnior Baiano, Kleber e Gonçalves, Denilson para o meio-campo e para o ataque Romário e Bebeto, que aliás foi praticamente confirmado por Zagallo para a Copa. O grupo do Mundial está quase definido. Paira dúvidas assim, né? Dos jogadores que estão dentro da lista, que tem jogadores que estão de fora, mas que podem ficar. Então é por aí, são 3 nomes aí para tomar uma definição. O time titular contra a Alemanha deve ser o mesmo da estreia na Copa. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Denilson. Ponto de interrogação. Ronaldo e Romário. São 3 as opções para acabar com a tal interrogação de Zagallo. Raí, Leonardo e Rivaldo, o grande favorito. E a receita para vencer a Alemanha? Zagallo já tem o esquema tático dos inimigos. E fitas, apetitosas fitas. Alemanha e Itália, Alemanha e Inglaterra, Alemanha e Tchecoslováquia, Alemanha ensopada, Alemanha com macarrão, tem tudo aqui, pô. Dever de casa, hein? O Vasco perde o primeiro jogo no México pela Taça Libertadores da América. O Guadalajara, que venceu o time brasileiro por 1-0, lidera o grupo com 6 pontos ao lado do Grêmio. O jogo foi disputado na madrugada de hoje no estádio Jalisco, em Guadalajara. Ramon Ramírez fez o gol da vitória do Guadalajara. O Vasco é o último colocado do grupo, com 2 jogos, 2 derrotas. O time ainda joga na Cidade do México, sexta-feira, contra o América.